Salve, salve você, meu caro alfartano, minha cara alfartana de todo o Brasil. Estou aqui em nome do Alfacom, eu, professor Thier, trazendo para você um assunto bem interessante, que é Oriente Médio, entenda a origem dos conflitos. Você que está acompanhando pelo YouTube e você que está acompanhando pelo blog, equipealfaconcurso.com.br. Você está acompanhando isso e nós estamos transmitindo isso para você. Esse vídeo está tendo aí visibilidade, você está vendo esse vídeo no dia do jogo da Copa do Mundo, no dia do jogo do Brasil. E isso foi feito com qual objetivo? Com o objetivo de você que está aí estudando, que continuou estudando, ter uma opção para poder aí acompanhar informações importantes e ter acesso a um conteúdo legal para que você consiga potencializar a sua preparação dentro do mundo dos concursos públicos. Então nós respeitamos todas as vontades, tá? Aqueles que estão assistindo o jogo e há aqueles também que preferiram, optaram por não assistir o jogo. Por isso estamos aqui trazendo para você essa oportunidade e essa possibilidade. Você que está assistindo só pelo YouTube, eu convido você a conhecer o nosso blog, equipealfaconcurso.com.br, e conhecer também o nosso site, alfaconcursos.com.br. E eu tenho certeza que você vai encontrar uma infinidade de possibilidades na sua preparação, para potencializar os seus estudos e para ambientar você nesse universo competitivo, porém muito interessante, que é o mundo dos concursos públicos, que todos os anos apresenta no Brasil uma infinidade de oportunidades e possibilidades para aqueles que querem mudar de vida. Concursos públicos, tanto municipal, estadual e federal. Só que a gente sempre lembra os nossos alunos que às vezes os concursos públicos municipais, eles não são tão benéficos, ou não são tão bons, ou não são assim, digamos, tão confortáveis como são os concursos no nível estadual e principalmente federal. Os concursos públicos federais, eles são fantásticos, são maravilhosos e oferecem grandes oportunidades, mas nós entendemos aí a possibilidade de cada um e entendemos também as oportunidades de cada pessoa. Porém, o que você não pode fazer é achar que a sua vida não tem mais chance de mudança. Muito pelo contrário, ela pode mudar sim, a partir do momento que você decidir e fazer a escolha certa. Um dos temas que aparece bastante em bancas conceituadas, como a CESP, por exemplo, é o Oriente Médio. Normalmente nas provas da CESP, que é há muito tempo organizadora dos concursos das carreiras policiais, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil do Distrito Federal, é o tema Oriente Médio. E eu tenho certeza que você já deve ter visto na televisão, algumas coisas, notícias, que sempre acabam rolando na mídia e às vezes tenha ficado meio confuso. Às vezes você mistura árabe, muçulmano, judeu, turco, o que é isso? Como é que isso funciona? Eu não entendo nada. Então nós vamos falar para você de uma maneira simples e contar uma história para você, para que você entenda a origem dos conflitos no Oriente Médio. E eu tenho certeza que acompanhando essas informações, as suas dúvidas, ou elas serão minimizadas ou completamente extintas e você vai conseguir entender muito bem o que acontece hoje em várias partes do mundo. Então, quando nós falamos de Oriente Médio, vamos começar entendendo a região que nós estamos falando. Esqueça de falar dos povos, esqueça por enquanto de falar das religiões. Nós temos três coisas que precisam ser consideradas quando entendemos Oriente Médio. Primeiramente, a região, depois nós temos que falar dos povos que habitam essa região e depois nós temos que falar também das religiões que coexistem nessa região. Tá vendo que são três pontos que, entendendo bem, você não vai mais encontrar complicação, porque as pessoas misturam região com povos, com religiões e acabam confundindo tudo. E isso não é só você não, isso é a grande maioria, ou uma parcela considerável de pessoas que não compreendem como funciona essa questão toda aí. Então vamos pensar o seguinte, quando falamos da região Oriente Médio. Por que nós falamos de Oriente Médio? Isso é uma coisa interessante, aí vem uma conotação histórica. Pelo fato de que nós temos uma região que a gente chama, na história, tá? Dentro da história, nós temos uma região que chamamos de Extremo Oriente. Esse Extremo Oriente é aquilo que nós falamos do Japão, China, região do Laos. Isso é o Extremo Oriente. Aí nós temos também o Oriente Próximo, que é basicamente o quê? Basicamente são as culturas que marcaram o início da nossa civilização. As culturas presentes no Egito, na região da Mesopotâmia, da antiga Mesopotâmia, e isso nós chamamos de Oriente Próximo. Aquela porção territorial que fica no meio entre o Oriente Extremo e o Oriente Próximo, nós chamaremos de Oriente Médio. Ou seja, é a região no meio, entre o Extremo Oriente,
Oriente Próximo, nós temos o Oriente Médio, com países hoje que conhecemos, aí ouvimos bastante falar, o Líbano, a Síria, o Iraque, até o Irã, que fica na Península Persa, ali na Península Iraniana, na Península muito conturbada, no Planalto muito conturbado. Nós temos também ali outros países como a Arábia Saudita, Iêmen, são várias regiões e vários países hoje que acabam compondo esse espaço geopolítico chamado de Oriente Médio, tá certo? E nesse Oriente Médio, nós temos uma região bem interessante. Historicamente, essa região é palco de conflitos, tá? Historicamente, por que historicamente essa região é palco de conflitos? Pelo fato de que lá são poucas regiões férteis. Então nós temos inclusive uma faixa territorial chamada Crescente Fértil. A Crescente Fértil, ela englobava na época o Egito, passando pela região da Judéia, passando também pela região da antiga Mesopotâmia, que é uma área de fertilidade. É uma área produtiva que dentro daquele mundo imenso, inóspito e árido, acabava chamando a atenção. Então esses conflitos, eles acabaram historicamente gerando a disputa da região por vários povos. A região em questão, ela sempre foi esse palco aí. E muitas tribos, e muitos povos, e muitas etnias disputavam essa região para ter acesso às áreas férteis, que eram escassas. E olha que interessante, a partir do século XIX e no século XX, entrando no século XXI, a região também continua sendo palco de conflitos por causa do petróleo. Então, vários povos ao longo da história ou disputaram por causa da água, ou disputaram já no século XX por causa do petróleo. É correto afirmar que até hoje as disputas acontecem? Sim, a água foi a disputa no passado e hoje o petróleo é o principal motivo dessas discussões, dessas brigas e dessas guerras. Por isso você tem que entender que historicamente nós temos um processo de organização social lá de base tribal. Por quê? Porque nós temos a organização social na região não podendo contar com muitas pessoas, pelo fato simples de que as áreas férteis eram escassas. E essa base tribal da organização fez com que várias tribos se organizassem, várias tribos ocupassem aquela região, várias tribos estivessem dispostas a batalhar para ocupar áreas pontuais e áreas fundamentais para o exercício, entre outras coisas, de uma agricultura de base pequena, de uma base familiar, também para a criação de alguns animais, a base pastoril e o comércio, que sempre foi a grande chave econômica daquela região. E o Oriente Médio, em específico, ele tem um ponto, ele tem uma área que é a área talvez hoje mais conturbada. Quando nós falamos disso, nós falamos o quê? Nós falamos de uma região que fica às margens do Rio Jordão. Nós temos um rio lá, então, que foi muito palco de muitas histórias. E às margens do Rio Jordão, nós temos aí vários momentos importantes, tanto para a história da civilização ocidental, como também para a história do mundo. E agora eu peço a licença dos senhores para usar como base histórica algumas referências que se encontram tanto no livro chamado de Alcorão, como também no livro chamado de Bíblia Sagrada, a reunião dos vários livros existentes e também admitidos pelo cristianismo. Porém, a base dessa aula ela não é uma base religiosa. Porém, eu estou utilizando essas fontes porque são fontes, inclusive, utilizadas também pela história, como referência, como forma de criar um vínculo historiográfico com o passado e estabelecer um entendimento acerca daquela região conflituosa. Para que você entenda, vale a pena você lembrar que as margens do Rio Jordão, elas já tiveram vários nomes. Aquela região, por exemplo, nós já chamamos de Hebrom. Essa região já foi chamada de Hebrom. Essa região também já foi chamada de Canaã ou Terra Prometida. Canaã ou Terra Prometida, que foi um dos nomes que nós damos à região das margens do Jordão e suas proximidades. Eu sei que geograficamente falando, Hebrom compreendia uma área um pouco maior.
A Canaã compreendia uma área um pouco maior, mas geopoliticamente falando, nós podemos compreender as margens do Jordão e as proximidades com esse nome aí. Também já tivemos a esse lugar, essa região, chamada de Reino de Israel. Tá? Reino de Israel já foi um dos nomes que tivemos dessa região. Também tivemos uma parte da região chamada de Reino de Judá, já foi esse nome também. Quando os romanos dominaram, essa região passou a se chamar Judéia, mas não foi só esse nome não, ela também já teve ao longo da história o nome de Filistina, já foi um dos nomes utilizados. Também já tivemos, por exemplo, essa região chamada de Terra Prometida, tá? Terra Prometida não, Terra Santa. Terra Prometida já foi, né, bizonho. Terra Santa, durante o contexto das cruzadas, nessa região ela foi chamada e reivindicada como sendo a Terra Santa. Sião também já foi um dos nomes dessa região. E nós temos hoje Palestina sendo um nome da região também. Hoje um dos nomes dessa região e um nome mais conhecido. Então, quando eu falo de Hebrom, Canaã, Terra Prometida, Reino de Israel, Reino de Judá, Judéia, Filistina, Terra Santa, Sião, Palestina, eu estou falando do mesmo lugar? Sim, eu estou falando do mesmo lugar, eu estou falando da mesma região, palco de conflitos históricos, região essa que faz parte do contexto do Oriente Médio, geopoliticamente falando. E aí você começa a perceber que são vários nomes para se referir a um mesmo lugar, lugar este alvo de conflitos históricos e que hoje apresenta uma situação bem conturbada, hoje apresenta uma situação bem difícil, porque ao longo da história nós tivemos o quê? Vários povos que dominaram essa região. Tá? Então nós vamos colocar aqui, ó, povos que dominaram a região. É correto afirmar que ao longo da história nós tivemos disputas intensas nessa região? Sim. É correto afirmar que vários povos se alternaram no controle dessa região? Também é correto afirmar. Vários povos se alternaram, vários povos disputaram e brigaram pelo controle dessa região. E aí a gente consegue entender por que os conflitos hoje são tão latentes, presentes e corriqueiros, pelo fato de que existe uma briga que não é uma briga atual, é uma briga que remete a um passado muito distante, muito longínquo, que nos faz entender e compreender que às vezes o final da questão é muito mais distante do que a gente possa imaginar. Olha que interessante. Nós tivemos então, inicialmente você tinha uma disputa entre algumas tribos, tá? Algumas tribos brigavam pela região. Como por exemplo, você tinha os filisteus que brigavam pela região, você tinha os cananeus que brigavam pela região, você tinha os arameus que também brigavam pela região. Aí você teve também os hebreus. Os hebreus, quando chegaram lá, conseguiram inclusive constituir um reino. O reino, chamado de Reino de Israel, que você vai entender por que se chamou Reino de Israel, você vai entender por que teve esse nome, mas os hebreus dominaram a região. Só que a unidade do povo hebreu em torno de um reino, ela tem um prazo curto de duração. Se você para pensar e olha dentro das histórias bíblicas, você percebe que os reis de Israel, os reis de um Israel unificado, foram Saul, aí tivemos Davi, tivemos Salomão e uma disputa após a morte de Salomão, que acaba levando a um cisma, a uma divisão desse reino. E após a divisão desse reino, ficou muito mais fácil a disputa, a briga e a ocupação dessas áreas. Porque no passado histórico, muitos povos avançavam e impunham seus domínios de maneira inclusive imperativa. Muitos impérios ocuparam aquela região, muitos impérios disputaram aquela região. Por isso, aquela unidade que existia, que foi quebrada no ano de 910 por causa de um cisma. A disputa começaria em 930 a.C. e até 910 temos um cisma, uma divisão. Isso facilita a ocupação por outros povos. E aí nós temos uma sucessão de disputas. É muito estranho e muito louco ao mesmo tempo. Por quê? Porque os assírios também dominaram essa região. Para você ter uma ideia, nós temos aí
inclusive citações bíblicas que falam sobre a ocupação dos assírios e a invasão dos assírios àquela região, às margens do Rio Jordão. Depois nós tivemos os babilônios que venceram os assírios no segundo império babilônico, e os babilônios, sob o comando de Nabucodonosor, também impõem uma dominação sobre a região e sobre o povo que habitava aquela região. Depois disso, nós temos o quê? Nós temos os persas ocupando a região. Os persas que venceram os babilônios, e durante o expansionismo persa, tanto de Ciro, Dario, Xerxes, essa expansão ou expansionismo fez com que a área passasse a dominação ou passasse a influência do grande Império Persa. Mas os persas foram vencidos pelos macedônios. Os macedônios entraram para a história principalmente por causa do Xandão, o Alexandre o Grande, que criou um gigantesco império no mundo antigo. E as expansões de Alexandre o Grande fizeram com que ele estendesse as suas dominações até a área do Egito. Foi uma dominação marcante e significativa, só que aí vieram os romanos. Os romanos também ocuparam a região, e durante o comando dos romanos, nós temos a região até mudando de nome. Passou a se chamar província da Judéia. Era uma província distante, longínqua, que era a grande dor de cabeça para os romanos. Os romanos, eles não tinham muita satisfação não em controlar essa província, porque na época, no século I a.C., mais ou menos, era uma região conflitante, separatista, o povo brigava demais, e os romanos não tinham muita tranquilidade em controlar essa província não, tá? Mas eles estiveram presentes também. E os romanos fizeram uma coisa muito, muito impactante. Foram os romanos que fizeram a chamada destruição de Jerusalém. Essa destruição de Jerusalém, ela entra para a história, inclusive ela foi marcante até para o povo judeu. A destruição de Jerusalém, porque por mais que os povos estivessem se alternando no controle da região, o povo judeu que lá estava permanecia, mas com a destruição de Jerusalém, no século I depois de Cristo, nós temos aí uma diáspora acontecendo. O que é diáspora, tchê? Diáspora você vai entender melhor no decorrer, mas ela é dispersão. A diáspora judaica, que foi a dispersão do povo judeu pelo mundo. Ou seja, a região de repente ficou desprovida de um povo, porque os romanos eram ferrenhos na sua forma de dominação e muito mais ferrenhos ainda na sua forma de expansão. Roma não perdoava os inimigos com uma cautela ou com um amor tão grande, não. Nós temos alguns casos sim de alianças que foram feitas, mas nesse caso aqui a destruição de Jerusalém promoveu a dispersão. Então um povo que estava concentrado na região se dispersa e some para vários lugares e várias partes do mundo. E a história continua. No século V depois de Cristo, acontece a queda do Império Romano do Ocidente. Roma cai sob dominação dos bárbaros, invasão dos bárbaros, e em 476 depois de Cristo, a cidade de Roma já não era mais o centro do mundo. Assim, o Império Romano do Ocidente já não era mais o centro do mundo, mas aquela região passou a ser controlada e continuou sendo alvo de outros povos, como por exemplo, os árabes. Os árabes também são um povo que ocuparam a região chamada aí de Palestina, de Judéia e dos vários nomes que eu já falei para você. Os árabes começam o seu expansionismo por volta do ano 630 depois de Cristo, e eles expandem rapidamente num processo que levava a uma nova religião e também levava a interesses comerciais que eram defendidos pelos árabes. Mas isso é um assunto para daqui a pouco, isso não é um assunto para agora. Saiba que os árabes também ocuparam a região já no século 7 depois de Cristo, tá? Nós já estamos falando aqui de outras datas, de datas mais próximas ao nosso contexto.
A partir do século XV, nós temos também o quê? Nós temos o Império Turco Otomano tomando conta de uma vasta região. E o Império Turco Otomano, no século XV, ocupa aquela área que nós chamamos atualmente de Palestina. E até quando o Império Turco Otomano manteve a sua dominação sobre a região? Até 1918. Em 1918, nós temos o fim da Primeira Guerra Mundial. E em 1918, a Inglaterra passa a controlar a região. Em 1918, a Inglaterra passou a exercer um domínio sobre a área. Por quê? Pelo fato de que a Primeira Guerra Mundial acabava, os impérios que perderam a guerra foram desmantelados. O Império Alemão foi desmantelado, o Império Austro-Húngaro foi desmantelado e o Império Turco Otomano também foi desmantelado. E as regiões que pertenciam a esses impérios ou passaram a ter autonomia e viraram países, ou passaram ao controle dos vencedores. E a Inglaterra estava do lado vencedor. Então a Palestina passou, em 1918, para o controle dos ingleses. Vale a pena lembrar que a Inglaterra exerceu um controle sobre a região da Palestina de 1918 até 1948, quando ela se retira. Em 1948, a Inglaterra se retira da região. Mas veja, com tanta história acontecendo, é óbvio que na região nós tínhamos dois povos agora. Na região, em 1948, nós tínhamos dois povos. Um povo chamado de povo judeu, em 1948, e um povo chamado de povo palestino. E aí o que acontece? A Inglaterra exercia um controle, e um controle armado, um controle ferrenho, que permitia aí uma pacificação na região. Mas, com a retirada dos ingleses, as disputas que já existiam de uma forma velada se tornam muito mais expressivas. E olha que interessante isso aqui. Em 1947, nós temos um plano de partilha da ONU, e isso já foi questão da CESP, isso já foi questão da FCC, o plano de partilha da ONU para a região. A ONU entendeu o seguinte: nós temos dois povos na região. Se nós temos dois povos, vamos criar na região dois estados. O plano de partilha da ONU previa o quê? Previa um estado judeu, ok? E previa também um estado palestino. E Jerusalém, uma cidade importantíssima, que você vai entender por que ela é importante, Jerusalém seria uma cidade internacional. Jerusalém seria aberta à visitação e estaria sob um controle internacional. Ou seja, não seria nem judaica, nem palestina, seria uma cidade internacional. E olha que interessante, onde que as questões complicam a sua vida? As questões complicam dizendo que esse plano deu certo e que esse plano trouxe paz à região. Isso é uma mentira. O plano não trouxe paz à região, porque o plano de partilha da ONU não deu certo. O plano de partilha da ONU foi por petróleo abaixo. O plano de partilha da ONU foi esquecido. Com a saída da Inglaterra, os dois povos que habitavam a região entraram no fight, entraram na briga, na quebradeira. E aí, meu amigo, já eram, os conflitos estão até hoje. Mas você pode estar se perguntando agora, Tati, e da onde? Qual é a origem desses povos? Por que tinha dois povos lá? Então eu vou explicar para você rapidamente, num esquema que você nunca mais vai esquecer. Olha que interessante aqui, a origem dos povos que habitaram a região. Volta agora na história. E eu preciso remeter, como eu disse há pouco, a uma explicação que usa como fonte inspiradora a textos bíblicos. Mas não é uma explicação religiosa, apesar de você se identificar com alguns pontos aqui. Nós temos que voltar, de acordo com a genealogia apresentada na Bíblia. Você tem aqui um cara chamado Noé, que até virou filme.
nós temos ele tendo 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Ok? Noé tem 3 filhos, mas eu quero falar desse cara aqui, ó. Desse cara chamado Sem. Sem teve um filho que é traduzido como Taré ou Terá, tanto faz, ok? Terá ou Taré, isso aí existem divergências, mas isso não vem ao caso agora. E esse cara tem um cara chamado Abrão, e Abrão depois tem o nome mudado para Abraão. Abraão era residente, morava numa região chamada Ur, na antiga Caldeia, na antiga Mesopotâmia, e eis que ele tinha aí uma esposa, que eu vou colocar aqui com uma aliança, que era chamada de Sara, mas ele também tinha uma segunda esposa, de acordo com a interpretação, e essa segunda esposa é chamada de Agar, ok? Agar é uma e a Sara é a oficial, Agar e Sara. E eis que há uma mensagem divina a Abraão dizendo para ele sair da sua terra e ir para a terra que Deus lhe mostraria. E ele vai para Hebrom. Então Abraão peregrina e de Ur ele vai para Hebrom. Aqui ó, Ur não é Hebrom. Eu estou falando que Abraão saiu de Ur e foi para Hebrom. Vou até puxar outra setinha aqui. Então de Ur, Abraão foi para Hebrom ouvindo uma ordem, um chamado. E ele também seria pai de um grande povo e de uma grande nação. Só que Sara já era mais velha, Sara já tinha idade avançada, e Abraão entendeu que precisaria ter um filho com Agar. Foi e concebeu Agar e teve um filho chamado de Ismael. Só que aí o seguinte, Abraão foi esperto, não é para ter filho com Agar não, Abraão. Era para você ter um filho com Sara. Mas Senhor, Sara já está mais velha, mas você não acredita não, Abraão? Vai lá, é Sara que tem que te dar o sucessor. E Sara foi concebida por Abraão e teve um filho chamado de Isaac. E aqui, com todo o respeito, Abraão ferrou com o direito de família, porque a herança deveria pertencer ao filho mais velho da primeira esposa. Porém, Abraão confundiu tudo. O filho mais velho não era da primeira esposa, e a primeira esposa tinha dado à luz a um filho que era mais novo. E agora? Bom, Abraão tinha muitas posses. Diz a interpretação que ele tinha muitas posses. Então o que ele fez? Simples, ele convidou Agar e Ismael para se retirar de Hebrom, e eles foram para um lugar chamado de Península Arábica. Para lá que eles foram, Península Arábica. Enquanto Isaac permaneceu ao lado do pai, da mãe Sara. Isaac teve Jacó e Esaú, e aí nós podemos interpretar isso como um encurtamento das genealogias, não interessa, mas a origem dos nomes está aqui. Jacó teve o seu nome mudado para Israel, tá? Seu nome foi mudado para Israel, e o que era uma PA virou uma PG, porque Israel teve 12 filhos, e esses 12 filhos depois se tornariam 12 tribos de Israel. Os 12 filhos depois virariam 12 tribos de Israel, e uma das tribos se chamaria Judá. Por isso, descendente aqui dos filhos de Israel, nós temos os judeus, pelo fato de que tínhamos uma tribo chamada Judá. E descendente de Ismael, nós temos os árabes, pelo fato de que eles habitaram a Península Arábica. Então, judeus e árabes têm o mesmo patriarca, que é Abraão. Abraão é o ancestral em comum de judeus e é o ancestral comum de árabes. Portanto, de uma maneira simplista, eu posso entender o conflito histórico existente entre esses dois povos como uma briga de meio-irmãos por um território herdado de seu ancestral. É assim que eu posso entender. E olha que interessante, talvez uma coisa que você não sabia, eles não são filhos também de Sem? Sim, por isso que nós temos um outro termo utilizado para se referir a esses povos, que é o termo semita. Eles são semitas. Quando na Segunda Guerra Mundial acontece o Holocausto e o antissemitismo, é correto afirmar que a perseguição foi contra os judeus?
mas os árabes também eram alvo, e os semitas são assim chamados porque têm uma origem étnica em comum, são filhos de Sem, de Terá, de Abraão, só que os árabes vêm desse tronco, dessa linhagem de Ismael, enquanto os judeus vêm da linhagem de Isaac. Essa é a origem dos povos do Oriente Médio. Agora, você quer saber como é que se organizou o povo judeu ao longo da história? Você quer saber como é que se organizou o povo árabe ao longo da história e como eles se constituíram e da onde as brigas surgiram? Assista ao nosso próximo vídeo. Assista o próximo vídeo entendendo as origens do Oriente Médio, dos conflitos do Oriente Médio. Continue assistindo para que você entenda ainda mais essa região conflitante. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal Alfacom Concursos Públicos. Um forte abraço e até daqui a pouco.